Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou conversar com vocês, nesse novo vídeo, sobre arrays. O que são os arrays? Variável que armazena múltiplos valores no mesmo tipo. Também são chamados de matrizes ou vetores. Cada valor ocupa uma posição, um índice, no array. Organizam dados de forma estruturada na memória e é fundamental para o processo eficiente de dados. Analogia. Vamos pensar da seguinte forma, que a variável simples, que foram aquelas que nós já vimos, é como uma gaveta, ela armazena apenas um item. Já a variável array é um armário com várias gavetas numeradas, ele armazena N itens. Por que usar arrays? Para armazenar conjuntos de dados que estão relacionados, processar grandes volumes rapidamente, reduzir o número de variáveis no código, melhorar a performance até 100 vezes mais rápido que células e organizar dados em memória antes de gravar no Excel. Exemplo 1. Problema sem o array. Vamos colocar o cursor dentro e vamos pressionar F8. Aqui nós dimensionamos 5 variáveis, aluno. Coloco no aluno 1, João Pereira, aluno 2, Maria Neves, aluno 3, Pedro Silva, aluno 4, Ana Marcon, aluno 5, Carlos Viana. E aqui coloquei um MSG Box para visualizar esse resultado. Então, aqui está a caixa de mensagem com os 5 nomes. Encerramos a nossa sub. Aí o comentário é o seguinte, e se nós tivermos 100 alunos ou 1000 alunos? Nós teríamos, para 1000 alunos, 1000 linhas no nosso código. Exemplo 2, solução com array. Vamos colocar o cursor dentro. Essa vai ser a solução com array. Pressiono F8. Vejam que aqui eu dimensionei, ó, uma variável alunos, 1 dos 5. Depois nós vamos falar melhor sobre essa escrita. Como string, dimensionei o contador i como inteiro e a lista completa para preparar a resposta. Aí coloco alunos no índice 1, coloco João Pereira, no índice 2, Maria Neves, no índice 3, Pedro Silva, índice 4, Ana Marcon, índice 5, Carlos Viana. Aqui nós vamos percorrer o array com loop. Então, de i igual a 1 até 5, eu vou construir a lista completa. Então, lista completa, por enquanto ela está vazia. A lista completa é o aluno 1. Olha como é que já está. João Pereira, lista completa. E agora vamos colocar na caixa de mensagens. Ali está o nosso resultado. Ok? E encerramos a nossa sub. Quando usar arrays? Se a situação é armazenar lista de nomes, usar array, sim, ele organiza múltiplos valores. Processar 10.000 linhas de Excel, sim, 100 vezes mais rápido. Guardar um único valor, não. A variável simples é suficiente. Calcular várias médias, sim, facilita os loops. Tabela de dados, sim, o array 2D é perfeito. Tipos de dados em arrays. De em números 1 to 10, é integer. Tá? Aqui temos um array de inteiros. De em nomes 1 to 20 é string, array de textos. De em valores 1 to 15 é double, array de decimais. De em datas 1 to 12 é date, array de datas. De em status 1 to 5 é boolean, tá? É um array de verdadeiro ou falso. De em variáveis 1 to 8 é variant, array de qualquer tipo. Essa última aqui, nós costumamos utilizar quando nós colocamos tipos de dados diferentes. Por exemplo, coloco nome, idade, coloco endereço, coisas desse tipo. Observações. Índices começam com 0 ou 1. Tá? Isso vai ser configurável com Option Base. Mais para frente vamos ver. Tamanho fixo após declaração. Depois usamos redim para mudar. Vamos falar sobre isso também depois. Todos os elementos devem ser do mesmo tipo, exceto o variant.
que eu já comentei. Vantagens: arrays economizam memória versus múltiplas variáveis, facilitam a manutenção do código e são essenciais para a alta performance no nosso programa. Declaração de arrays. Formas de declarar. Nós temos array estático, que é um tamanho fixo definido na declaração. Array dinâmico, tamanho pode mudar durante a execução. Array com option base, define índice inicial padrão. Array implícito, usando a função array. Nós vamos ver cada um desses tipos aí, dessas formas, para entendermos bem como cada uma funciona. Sintaxe geral. Componentes. DIN, o nome do array, índice início to índice fim, as e o tipo de dado. O DIN é a palavra-chave da declaração, tá? Pode usar também public ou private, tá? Isso nós já vimos também para variáveis simples. Nome do array é o nome que você que define. Índice início também. Esse índice início ele pode ser colocado como uma variável simples ou uma constante, tá? Ele é o primeiro índice. Ele é opcional, se você não colocar, ele começa em 0. Índice fim é o último índice. Tipo de dado é o tipo dos elementos. Integer, string, double, variant, tá? Aqui você define o tipo de dado. Observação. O índice início pode ser omitido. Eu já até tinha comentado aqui, né? Que ele é opcional. Exemplo 3. Arrays estáticos. Vamos clicar aqui dentro e F8. Então, nós declaramos aqui números 9. Isso quer dizer que vai de 0 a 9 é integer. Aqui, valores 1 to 10. Então, começa no 1 e vai até o 10. Meses 1 to 12. Anos 2020 to 2024. Cadastro 1 to 100. As variant. Vamos ver o primeiro aqui. Números 0 igual a 100. Tá lá, a variável 0 está 100. Números, a posição 9 está 900. Valores, a posição 1, 10,5. Valores, a posição 2, 85. Quando nós colocamos esse símbolo, isso transforma o número em double. Valores 10, 105,5. E essa variável ela foi definida como double. Estão vendo aqui? Agora, meses, 1, janeiro, meses 12, dezembro, anos 2020, 365 dias, 2024, 366, é um ano bissexto. Cadastro 1, coloquei a data aqui, ó. Quando eu coloco esse símbolo na frente e atrás, nós temos aqui o que nós vamos entender como sendo uma data, tá? A variável foi definida como variant, e quando eu coloco esses símbolos, vai ser definida como uma data. Agora vamos ver aqui em cima, tá? Vou passar linha por linha. Então, imprimimos arrays estáticos, números índice de 0 a 9, o 0 é 100, o número com índice 9 é 900. Valores índice de 1 a 10. Valores 1, 10,5, 85, 105,5. Os meses, 1 to 12, primeiro mês, janeiro, o 12º, dezembro. Índice de 2020 a 2024, 365, 366. E o cadastro, eu coloquei aqui, aparece a nossa data, como eu havia colocado lá. Vamos encerrar o nosso exemplo e voltar. RAIDIN, redimensionamento dinâmico. O que é o RAIDIN? Comando para redimensionar arrays dinâmicos. Permite alterar o tamanho do array durante a execução. Duas variantes, redim e redim preserve. Essencial quando o tamanho não é conhecido antecipadamente. Oferece flexibilidade ao código. Então, muitas vezes nós dimensionamos uma variável array e nós não sabemos exatamente o tamanho que ela deve ter durante a execução do programa. E aí nós usamos esse recurso do redim para adaptar o tamanho do nosso array. Sintaxe. Declaração inicial, sem tamanho,
Então, dimensiono uma variável array, ponho um parênteses aberto, um fechado, esse tipo dado. Define o tamanho pela primeira vez. Redim, array dinâmico, 1 to 10. Redimensionar apagando dados. Se nós colocarmos redim, array dinâmico 1 to 20, eu tinha essa variável já declarada e já tinha dados dentro dela. Quando eu redimensionar, eu vou apagar todos os dados que estavam dentro dessa variável. Para isso não acontecer, eu uso esse preserve. Então, eu tenho aqui, redim, preserve, array dinâmico 1 to 30. Então, nesse caso, ele vai preservar os dados que já estavam lá dentro da nossa variável. Vamos fazer aqui uma comparação usando só redim ou redim preserve. Redim sem preserve. Se eu tenho, por exemplo, 10 na primeira posição da variável, 20 na segunda e 30 na terceira, e redimensiono para 1 to 5, e daí coloco a variável, ela automaticamente ela se transforma tudo em zero novamente. Tá? Ela perde todos os dados, ela reseta os dados que estavam lá. Usando o preserve, eu tinha lá 10, 20 e 30, redimensiono 1 to 5, eu faço uma expansão da variável, e fica o 10, o 20 e o 30, dois novos espaços, com 0, 0. Então, os valores, nesse caso, são preservados. Tem o exemplo 4 de arrays dinâmicos e tem o exemplo 5, expandir array dinamicamente. Vamos colocar o cursor F e F8. Quantidade, aqui está já preenchido automaticamente. Eu poderia apagar e colocar outro valor, ou até tirar e deixar que o usuário coloque o valor. Aqui é o array dinâmico, que é o título, e quantos nomes deseja armazenar. Vou deixar 5 mesmo. Aí, nesse momento, eu tinha dimensionado sem tamanho. Aqui está uma variável, um array sem tamanho. Aí eu redimensiono de 1 até a quantidade que foi carregada no input box. Então, agora tenho 5 espaços nessa lista. Então, agora chegamos no for e vamos colocar nomes aqui. Então, vou colocar o primeiro nome, Ângela. Ok. Aí vou colocar, vamos supor, Carlos. Ok. Aí coloco João. Ok. Vamos colocar Maria. Ok. E vamos colocar aqui Roberto. Ok. Resultado, nós vamos preparar uma resposta, nomes cadastrados, e aí eu vou construir o meu resultado. Vai de 1 até a quantidade que é 5, e aí ele vai mostrar a resposta. Aí estão os nomes cadastrados. Ok? Vamos continuar o nosso programa. Agora eu redimensionei a minha lista de 1 to 3. Só que o que eu não coloquei aqui? Eu não coloquei o preserve. Quando eu redimensionei, as variáveis foram resetadas. Então, eu coloco um novo valor na lista índice 1, novo 1, novo 2, novo 3. Tá? Array redimensionado para 3 elementos. Tá? Foi colocado aqui, no debug.print. Tá? Quando eu dimensiono números de 1 a 10, é explícito e claro. Quando eu ponho a lista, abre parênteses, fecha parênteses, é dinâmico e aqui eu posso depois redimensionar para o tamanho que eu desejar. Encerramos esse exemplo. Exemplo 5. Expandir array dinamicamente. Pressionando F8, dimensiono a lista, quantidade, o i como contador e novo item. Então, quantidade é 0, limpar lá, expandindo array dinamicamente. Tá? Coloco um espaço em branco, novo item é item e o 1, que vem daqui do for. Quantidade é quantidade mais 1, então acrescentei 1 na quantidade. Redim preserve, então agora eu redimensiono a variável 1 até a quantidade. Então agora eu tenho um espaço na minha variável. E aqui, lista, quantidade que é 1, o novo item que chama item 1. Olha lá, adicionado item 1, total 1.
Novo item. Tá? Aqui o i é 2, novo item é item 2. Aqui adiciono 1 à quantidade, redimensiono a lista preservando o que já estava lá. Então, 1 to 2. Aí eu coloco na posição 2 o item 2. Olha lá, apareceu o item 2. Agora isso acontece para o 3, da mesma forma, lá, item 3. Acontece para o 4 também da mesma forma. E para o 5 também da mesma forma. A lista final, agora eu vou fazer um for de 1 até 5 e vou só imprimir os itens. O 2, o 3, 4 e o 5. E encerramos o nosso exemplo. Então vamos voltar para a nossa apresentação. Option Base. Define qual é o primeiro índice padrão dos arrays. A gente deve inserir no topo do módulo antes de qualquer sub ou function. Option Base 0, arrays começam em 0, padrão do VBA. Option Base 1, os arrays vão começar em 1. Afeta apenas arrays declarados sem limite inferior explícito. Então, se nós declararmos, por exemplo, nome 1 to 10, vai começar no 1. Se eu declarar ano 2024 a 2025, do 2025, vai começar em 2024. Option Base 1, din v5 as integer, índices de 1 até 5. Tá, então, se fosse Option Base 0, de 0 a 5, e se eu não tivesse colocado, de 0 a 5 também. Se você declarar o intervalo explicitamente, Option Base é ignorado. Din v 1 to 5 as integer, sempre 1 a 5, com ou sem Option Base. Não muda arrays criado com array, abre parênteses, fecha parênteses. Esses sempre começam em 0. Isso aqui tem a ver com a função array que nós vamos ver para a frente. Exemplo 6, Option Base. Como eu havia observado, eu coloquei aqui, antes de qualquer sub, Option Base 1. Aqui está nosso exemplo, vou clicar aqui dentro e vamos pressionar o F8. Aqui eu dimensionei a variável números, 10. Então, como o Option Base é 1, esses números vão de 1 até 10. Aqui temos um for i igual a 1 to 10. Então, números, o 1, olhem lá, é i vezes 10, o 2, 20, 30, 40, 50, isso vai até 100. E aqui nós vamos imprimir, ó, com o Option Base 1, números 1, 10, o 2 é 20 e assim por diante. Até chegar ao 100 e aí encerra a nossa sub. Vamos voltar para a nossa apresentação. Função array. A função array no VBA cria rápido um vetor array já preenchido. E o resultado é sempre do tipo variant contendo um array. Sintaxe básica. Din v as variant, então pega uma variável v as variant, v igual a array 10, 20 e 30. Então aqui eu acabei de dimensionar uma variável v como sendo um array com 3 posições. Então v passa a ser um array com o v em 0 é 10, v em 1 é 20 e v em 2 é 30. Pontos principais. O índice começa sempre em 0, independente do Option Base. A variável deve ser variant, ou sem tipo declarado. E aqui você pode misturar tipos. Por ser uma variável variant, você pode colocar string, integer e boolean, ou qualquer outro tipo de variável. O tamanho é igual à quantidade de itens passados. Então, o v aqui, por exemplo, array com as strings A, B e C, tem 3 itens. E os índices vão de 0 até 2. Exemplo 7, de função array. Vamos colocar o cursor aqui dentro e vamos pressionar o F8. Então, dimensionei dias da semana como variant. E essa variável dias de semana vai ser um array, uma função array, com domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado.
Então, vamos imprimir os dias de semana. Aqui. Primeiro dia, domingo. Último dia, sábado. Aqui eu coloquei o índice 6. Então, como vai de 0 a 6, os 7 dias de semana, o último dia está na posição 6. Agora, vou dimensionar aqui uma variável chamada Fibonacci as variant, e é um array com os números de Fibonacci. Então, vamos imprimir aqui a série Fibonacci. Vou imprimir o primeiro número, 1, 2, olhem lá, estão vendo aqui o 2, 3, 5, até chegar ao 55. Vamos ver agora essa nova variável dados. Aqui nós vamos ter vários tipos de variáveis. Então, temos string, integer, booleano, data, double. Então, vamos ver como isso se comporta. Então, colocamos aqui todos os dados dentro da nossa variável e vamos ver o que aparece. João, 25, verdadeiro, 15 de janeiro de 2024, 1550. Encerramos esse exemplo. Vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos ver agora aqui os arrays unidimensionais, 1D. São arrays com uma única dimensão, é uma lista linear, também chamados de vetores. A estrutura mais simples de array armazenam sequência de valores do mesmo tipo, acessados por um único índice. Sintaxe. Nós dimensionamos, daí denominamos o array, índice inicial do índice final e o tipo da variável. Representação visual. Array unidimensional é uma lista. Então, por exemplo, nomes 1, João. Nomes, posição 2, Maria. Nomes, posição 3, Pedro. Nomes, posição 4, Ana. Nomes, posição 5, Carlos. Quando usar? Quando nós trabalhamos com lista de nomes, produtos, códigos, ou sequência de valores, vendas mensais, temperaturas, ou coleção de dados do mesmo tipo, ou dados de uma única coluna do Excel. Exemplo 8, arrays unidimensionais. Clico dentro, aperto F8. Aqui nós temos uma variável produtos, que vai de 1 até 6. Vamos determinar quem está em cada posição desse nosso array. Então, produtos 1, notebook. Produtos 2, mouse. Produtos 3, teclado. 4, monitor. 5, webcam. 6, headset. Aqui nós vamos exibir os produtos, ó. Então, vou imprimir um por um, ó. 1, e aqui o produto. 1, um ponto, e aqui o produto. O 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, vamos ver, quem está na posição 3? O produto da posição 3, quem é? É o teclado. Quem é o produto na posição 5? O webcam. E encerramos o nosso exemplo. Vamos voltar para a apresentação. Arrays bidimensionais, 2D. São arrays com duas dimensões, linhas e colunas. Também são chamados de matrizes, representam tabelas de dados perfeitos para dados do Excel, acessados por dois índices, então array, linha, coluna. Sintaxe. Din, aqui o nome do array, linha início do linha fim, coluna início do coluna fim, as e o tipo do dado. Representação visual. Array bidimensional é uma tabela. Então temos aqui a linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. A linha 2 também com as 3 colunas, a linha 3 também com as 3 colunas. Por exemplo, um dos dados, o dado que está na posição 2, 3, significa que está na segunda linha e terceira coluna. Então, segunda linha e terceira coluna é o 60. Quando usar? Para dados tabulares, planilhas do Excel, matrizes matemáticas, tabelas de referência cruzada, dados com linhas e colunas. Alerta! Primeiro índice é linha, segundo é a coluna. Exemplo 9, arrays
bidimensionais. Clicamos dentro da sub e pressionamos o F8. Aqui dimensionei tabela 1.3, 1.3. Então tem 3 linhas e tem 3 colunas, como inteiro. A linha dimensionei como inteiro e coluna como inteiro. Aqui vou preencher a tabela. Então, observe aqui que nós temos uma nova forma de colocar dados. Ó. Quando eu coloco aqui tabela 1 igual a 10, coloco 2 pontos, significa que eu vou colocar um outro valor logo depois. 2 pontos, vou colocar um outro valor logo depois. A vantagem é que nós conseguimos enxergar isso aqui mais ou menos como as células do Excel, ou como uma matriz, ou como uma tabela. Então aqui ele vai passando de 1 em 1, ó. Quando ele enxerga 2 pontos, ele sabe que tem que ir para a frente. E aí vai carregar todos os dados aqui. Aqui imprimimos tabela 3.3, uma linha vazia. Agora nós vamos preparar para colocar os dados lá no debug.print, na verificação imediata. Então aqui a minha variável linha assume 1. Essa variável linha texto é uma string, é uma linha texto, tá? Com aspas e aspas. Nós deixamos essa linha texto sem nada dentro. Coluna igual a 1. Então linha texto vai ser tabela, linha 1, coluna 1. E um tab. Novamente, tabela, linha 1, coluna 2. E um tab. Tabela, linha 1, coluna 2, 3 e um tab. Imprimo a primeira linha. Aí esvazio a linha texto e vamos para a linha 2. Então, estou construindo aqui a linha 2 e agora vou imprimir. Agora, a linha 3, vou imprimir a linha 3. Imprimimos a linha 3. Aqui, para acessar apenas alguns dados, ó, valor na posição 2, 3. Quem que está na posição 2, 3, ó, é o 60. Tá? Então, ele vai imprimir lá o 60. Valor na posição 3, 1. 3, 1 é o 70. Então, vai imprimir o 70 lá em cima. Encerramos esse exemplo. Vamos voltar para a nossa apresentação. Arrays multidimensionais, 3D. Arrays com 3 ou mais dimensões. Também chamados de arrays n-dimensionais, representam estruturas de dados complexas, úteis para dados com múltiplos níveis de categorização. Máximo de 60 dimensões ou VBA. Na prática, usa-se até 4. Tá? Passou de 4, fica confuso demais. Sintaxe. Array 3D. DIN, Array 3D. DIN 1 início to DIN 1 fim. Então, esse espaço com underline, isso funciona lá no VBA. Significa que eu vou mudar de linha, mas a programação é para uma linha só. É como se eu estivesse escrevendo isso na mesma linha. Aí DIN 2 início to DIN 2 fim. DIN 3 início to DIN 3 fim. Tipo. Um array 4D, por exemplo, DIN array 4D, 1 to 5, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 2, double. Aqui nós vamos colocar 4 índices, 4 categorias. Essa aqui tem 5 índices, essa tem 3, 4 e 2. Representação visual, array 3D. Podemos imaginar um array 3D como uma pilha de planilhas 2D. Por exemplo, eu tenho uma planilha com linhas e colunas, tenho uma segunda planilha com linhas e colunas. Então, juntando essas duas planilhas, com suas linhas e com suas colunas, eu tenho um array 3D. Exemplo, 2 trimestres, seria profundidade, 2 produtos, linhas, e 2 estados, colunas. Essa representação mostra da seguinte forma. Trimestre 1 seria a camada 0, a primeira planilha, por exemplo. Trimestre 2, camada 1, a segunda planilha. Produto 1, que são as linhas. Produto 2, ó, então primeira linha, segunda linha. Primeira linha, segunda linha. Primeira coluna São Paulo, segunda linha Rio de Janeiro. Primeira linha, primeira coluna São Paulo, segunda coluna Rio de Janeiro. Aqui temos uma representação em 3D mesmo.
Então, ó, trimestre 1, produto 1. Então, trimestre 1, produto 1, São Paulo. Trimestre 1, produto 2, São Paulo. Trimestre 1, produto 1, Rio de Janeiro. Trimestre 1, produto 2, Rio de Janeiro. Aqui, trimestre 2, a mesma coisa. São Paulo, produto 1, trimestre 2. O trimestre 2 com o produto 2 em São Paulo. Trimestre 2 com o produto 1, Rio de Janeiro. Trimestre 2, produto 2, Rio de Janeiro. Quando usar? Dados com 3 ou mais categorias, por exemplo, produto, região e período, análises multidimensionais, cubos de dados, BI ou LAP, simulações complexas. Exemplo 10. Arrays multidimensionais. Clicar com o cursor aqui dentro e pressionar F8. Então, aqui eu dimensionei a variável cubo, 1 to 2, 1 to 2 e 1 to 2 como inteiro. O I, J e o K são inteiros, são os contadores que nós vamos utilizar no for. E esse contador é o que vai determinar os valores que nós vamos colocar dentro de cada, digamos, espaço nessa variável. E dimensionei o contador para criar números que eu colocarei nos espaços dessa array. Então, aqui eu vou fazer o contador igual a 1, é o nosso primeiro número. Ó, o I é 1, J1, K1. Então, na posição 1, 1 e 1, que eu chamei de cubo, eu vou colocar 1. Aí o contador vai ficar 2. O 2 vai ser colocado quando o I é 1, J é 1 e o K é 2. O 3 vai ser colocado para I igual a 1, J igual a 2 e o K igual a 3. Não, é J igual a 1, J2 e K1. Agora, I1, J2, K2. Agora eu vou passar para o I2 e repete novamente toda essa sequência que nós já vimos ali. Aí terminamos a parte de carregar os valores para dentro da array. Então, a primeira camada, camada 1, vou fazer de J1 até 2. Então, aqui, a linha 1 vai ter 1, 1, 1, 1 e 2. Depois, 1, 2 e 1, 1, 2 e 2. Então, 1, 2, 3 e 4 é essa primeira camada. Agora vamos fazer a camada 2. Linha 1, 5 e 6. Linha 2, 7 e 8. E agora vamos ver alguns valores aqui. Por exemplo, 1, 2 e 1, quem é? 1, 2 e 1 é o 3. Quem está na posição 2, 1 e 2? É o 6. E encerramos o exemplo. Vamos voltar para a nossa apresentação. L-bound e U-bound. L-bound, lower bound, é o limite inferior do índice do array. U-bound é o upper bound, limite superior. Funções que retornam os índices inicial e final de um array. Essenciais para loops seguros. Funcionam com qualquer dimensão. Por que usar? Para evitar erros de subscrito a range, código genérico que funciona com qualquer tamanho, não precisa saber o tamanho antecipadamente, loops mais seguros e flexíveis, e fundamental receber arrays como parâmetros. Tudo isso vocês vão entender melhor nos exemplos. Sintaxe, L-bound, o nome da variável, e dimension. Esse dimension, por exemplo, se eu estou com um array 3 dimensões, eu colocaria aqui para a primeira dimensão 1, para a segunda 2, para a terceira 3. O mesmo acontece para o bound. Esse dimension é opcional, se omitido ele assume a dimensão 1. Use 1, 2, 3 e assim por diante para arrays multidimensionais.
O retorno, o que nós temos ali? L-bound vai dar o índice do primeiro elemento, o bound vai dar o índice do último elemento. E o tipo dessa variável é long. Exemplo 11. L-bound e o bound unidimensional. Vamos clicar aqui dentro. Tecla F8. Aqui dimensionamos array 1, 1 to 10, array 2, 0 to 9, array 3, 5 to 15, array 4, menos 3 to 3. Todas inteiras. Então, nós vamos imprimir a primeira array, 1 to 10. O L-bound vai ser 1. E o bound, o superior, é 10. Total de elementos, 1 vezes 10, 10. A segunda variável, de 0 a 9. Limite inferior, 0. Limite superior, 9. São 10 elementos porque eu tenho de 0 até 9. A terceira, 5 até 15. Limite inferior, 5. Limite superior, 15. Total, 11 elementos. De menos 3 a 3. Limite inferior, menos 3. Limite superior, 3. Aqui, ó. E o total de elementos aqui. Ah, ficou aqui, né? O total de elementos acabou aparecendo aqui. E terminamos esse exemplo. Exemplo 12. L-bound e o bound bidimensional. Pressionamos aqui dentro e aperto F8. Dimensionei o array tabela 1 to 3, 5 to 8. Então, é array bidimensional. Dimensão 1, linhas. Então, o limite inferior das linhas é 1, o limite superior é 3, olha, 1 to 3. Total de linhas, 3. Dimensão 2, colunas. Então, aqui estão vendo, estou colocando o índice 2 aqui, ó. Índice 2 aqui, porque eu tinha colocado 1 e 1. Então, aqui estou me referindo à segunda posição da minha array. Então, o limite inferior vai ser quanto? Vamos voltar aqui, ó, 5 to 8. Então, o limite inferior é 5, olhem lá em cima na verificação imediata. E o limite superior é 8. Total de elementos, de colunas, no caso, 4. E o total de todos os elementos é 12. Aqui nós fizemos aqui, ó, o bound da primeira dimensão menos o L-bound da primeira dimensão me dá quantos elementos eu tenho na primeira posição da array. O bound da segunda posição da array menos L-bound da segunda posição vai me dar o total de colunas que eu tenho. Então, aqui vai ter linhas, e aí eu multiplico linhas por colunas. E obtenho o total de elementos, que é 12. Encerramos esse exemplo e voltamos para a apresentação. Exemplo 13. Usando L-bound e o bound em loops. Coloco o cursor dentro do exemplo, aperto F8. Aqui, o exemplo é sobre usar o L-bound e o bound em loops. É muito útil isso aí. Então, vamos lá. Aqui eu carrego a nossa tabela. O array é 1 to 3, 4 to 6, como inteiro. Essas são as variáveis auxiliares, os contadores. Então, vejo que nós vamos usar aqui dentro de um for. Ó. Então, DI igual a L-bound para a primeira posição do meu array, até o bound para a primeira posição do array. O J vai variar do limite inferior ao limite superior da segunda posição do array. E aqui nós vamos somar todos os elementos. Então, olha aqui, ó, de 4, ele vai até 3 e aqui vai até 6. Encerrou esses for, e aí apresenta a nossa soma que deu 45 o total. Encerramos o exemplo e vamos para a nossa apresentação. Exemplo 14, caso de uso real. Clico dentro da sub e vou pressionando F8.
Então, dimensionei produtos, 1/5, quantidades, 1/5, preços, 1/5. String, integer e double. O I é o contador e o relatório é para sair o resultado final. E aqui preenchemos os dados. Produtos, posição 1, notebook. Quantidades, posição 1, 15. Preços, posição 1, 2.500. Produto 2, mouse, 50 quantidade, preço 35. Produto 3, teclado, quantidade 3, preço 120. Produto 4, monitor, quantidade 8, preço 800. Produto 5, webcam, quantidades 25, preço 180. E aí vamos gerar o relatório. Aqui temos um for e aqui vamos construir o nosso relatório. Então, primeiro eu acrescento o produto, dou um Enter. Depois a quantidade, o preço e o valor total. E vamos colocar aí todas essas variáveis e no final nós vamos colocar numa MSG Box. Então vamos construir aqui cada uma dessas partes. E aqui está o resultado final. Então, relatório de estoque, notebook, quantidade, preço, valor total. Mouse, quantidade 50, preço, valor total. Teclado, quantidade, preço, valor total. Monitor e webcam, ele deu o total de todos os produtos de cada tipo no estoque dessa empresa. Damos um OK e encerramos esse exemplo. Vamos voltar para a apresentação. Exemplo 15, vantagens dos arrays. Exemplo 15, vou clicar aqui dentro e pressiono F8. Dimensionei cidades 1/3 e aqui vamos ver quais são as vantagens de arrays. Então, na cidade 1 eu ponho São Paulo, cidade 2 Rio de Janeiro, cidade 3 Belo Horizonte. Vantagens. Percorrer com loops. Então, aqui vamos fazer aparecer nossa janela de verificação imediata. Então, aqui estão as vantagens. Voltamos aqui onde nós estávamos. E aqui vou imprimir. Cidade 1, São Paulo. Cidade 2, Rio de Janeiro. Cidade 3, Belo Horizonte. Essa é a vantagem 1, poder percorrer com loops. A vantagem 2 é que é fácil de contar. Tá? O total de cidades, o que vai ser? O limite superior do array menos o limite inferior mais uma unidade. Então, no caso, são 3. Próxima vantagem, modificar valores. Então, se eu quero mudar a cidade de 2, eu simplesmente venho cidades, posição 2, vou colocar Brasília. Então, nova cidade, Brasília. Escalabilidade. O mesmo código funciona para 100, 10, 100 ou 10.000 itens. Essa é a quarta vantagem. Então, encerramos esse exemplo aqui. Vamos voltar para a apresentação. Exemplo 16. Comparação de declarações. Clico dentro da sub e pressiono F8. Então, aqui dimensionei um array 1, 5. Aqui, como o option explicit está anulado lá na parte superior, tinha colocado como 1, daí eu coloquei um apóstrofo, deixei como um comentário. Então, essa array vai começar de 0, vai até 5. Então, o L-bound é 0. Observem aqui, ó. E o U-bound é 5. Quantos elementos tem? Vai ser o bound menos L-bound mais 1. Sempre essa é a conta. 6 elementos. O array 2 vai de 1 até 5. Então, nesse caso aqui, vocês vão ver, o L-bound é 1, o U-bound é 5. Então, 5 menos 1, 5. É 4 mais 1, 5. São 5 elementos. A próxima é de 10 até 15. L-bound 10, U-bound 5. O total de elementos, 6. A minha array 4, eu dimensionei e não coloquei quantos elementos, e aqui eu redimensionei de 1 até 5. Então, a nossa variável foi redimensionada de 1 até 5. O total de elementos vai ser 5. Então, vai de 1 a 5 e o total de elementos 5.
Encerramos esse exemplo. Vamos passar para a nossa apresentação. Exemplo 17, vendas mensais. Clico dentro da sub, pressiono F8. Então, aqui vendas de 1 a 12, meses de 1 a 12. Total anual, média anual. Então, vamos carregar aqui todos os meses e vamos carregar as vendas em cada uma dos meses. Total anual é 0. Então, vamos somar todas as vendas. Olha aqui, está aumentando, olha lá. 135 mil, 182 mil. Então, vou somar os 12 meses. Média anual vai ser total anual divididos por 12. Então, a média anual deu 58.500. Vamos imprimir relatório anual de vendas. Imprimo meses, o mês de janeiro 45 mil, fevereiro 38 mil e assim por diante, olha lá. Tá? Esse string 40 e aqui o caractere barrinha, ele vai colocar 40 barrinhas aqui, ó. E aí imprimir total anual 702 mil, a média 58.500. Agora eu vou descobrir que melhor mês e o pior mês. Então eu peguei uma variável melhor mês como inteira, pior mês como inteira. Maior venda como double, menor venda como double. Então, a maior venda eu vou dizer que é a venda 1. E aqui eu também coloquei como 1. E aqui, à medida que eu for fazendo as comparações, eu vou alterar. Se a venda 2 for maior que a maior venda que eu coloquei aqui como venda 1, então ela troca o valor. Tá? Mas não foi o caso. Aqui, se a venda 2 for menor que a menor venda, então ele entra aqui, ó, e é menor. E aí passa a ser 38 e o pior mês vai ser o mês 2. E a maior venda agora mudou, porque era maior. E a menor venda não mudou. E aí vamos fazendo, ó. A maior venda mudou novamente. Mudou novamente. Mudou novamente. A menor venda continua sendo a 2. Mudou novamente a maior venda. Mudou novamente. Mudou. E a menor venda ficou no mês 2 mesmo. Então, melhor mês, dezembro. Tá? 85 mil. Pior mês, fevereiro, 38 mil. E encerramos esse exemplo. Vamos voltar para a apresentação. Exemplo 18. Dimensões superiores. 5D. Colocamos o cursor, pressionamos F8. Aqui nós vamos trabalhar com um array 5D. Eu dimensionei dados 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 4, 1 to 3, como double. Aí P, R, A, T e M como inteiro para o contador. E aqui uma variável ainda contador. Contador igual a 1. Aqui nós vamos contar quantos elementos nós vamos ter no total. Então ele vai pegar P igual a 1, R igual a 1, A igual a 1, T igual a 1 e M igual a 1. E daí vai trocando o M até esgotar o M. Aí ele passa para um novo T. E assim ele vai fazendo. Tá? Eu vou clicar aqui, do lado esquerdo, e vou pressionar F5 para ele executar toda essa parte de uma só vez. Agora pressiono F8 novamente. O total de elementos, 96. Então, exemplo de excesso, dados, tá? O que está na posição 1, 2, 1, 3 e 2 é o número 32. Tá? Porque aqui a gente foi colocando, nós colocamos os números inteiros em cada uma das posições. E vamos para frente. Aqui nós temos um novo grupo de for. E aqui nós vamos calcular o total, a soma total de todos esses elementos que estão lá. Então, eu vou clicar novamente aqui e vou apertar o F5 para ele fazer de uma vez só. Aí pressiono. O total da soma deu 4.656. E aí encerramos o nosso exemplo. Voltamos à apresentação. Exemplo 19 e último.
boas práticas. Aqui está o nosso exemplo de boas práticas. Então, eu não vou clicar porque vai dar um erro. Vamos só observar as linhas. Aqui, eu redimensiono já uma variável array 1 to 1000. De igual a 1 to 1000, array i igual ao valor. Tá? Então, se eu sei o tamanho, eu já dimensiono do tamanho que eu preciso. E aí está resolvido. Ruim. Se eu colocar o redim preserve dentro de um loop. Então, por exemplo, eu estou com i igual a 1. Então, array 1 to 1. Depois eu quero passar para 2, para 3. E vou fazendo isso de 1 em 1 dentro do loop. Vai tornar muito lento a nossa execução. O que pode ser feito? Se necessário, expanda em blocos. Por exemplo, se o tamanho atual é menor que o necessário, redim preserve o array, o to necessário já ponha mais 100. Tá? Os espaços vão ficar em branco, mas ele vai rodar mais rapidamente. Limitações do redim preserve. Funciona para 1D. Então, no caso aqui, redim preserve array to novo tamanho. Ok. Funciona para 2D, para a última dimensão. Então, redim preserve array 1 to 5, 1 to novo tamanho. Então, para a segunda dimensão eu consigo mudar. Se eu tentar mudar a primeira dimensão, vai dar erro. Assim como também vai dar erro se eu mudar o número de dimensões. Então, por exemplo, eu tenho um array inteiro de 1 até 10. E no meio da minha programação eu quero mudar para um array bidimensional. Não posso, tá? Ele vai dar erro também. Aqui eu encerro o último exemplo do nosso vídeo. Vamos voltar para a apresentação. Agradeço que você está aqui assistindo esse meu vídeo. Por favor, dê um like e inscreva-se no meu canal. Até mais!